Amém, queridos. Em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do verso de número 12. Nessa igreja, nós não projetamos o texto no telão para motivar todos os irmãos a virem com as suas Bíblias, e utilizamos a Nova Versão Internacional. João capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim o texto: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos, como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O Evangelho de nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Você pode se assentar, nós teremos ainda mais um cântico. Amém. Quantos desejam viver em paz e em comunhão, digam amém. Eu também desejo. E desejo tanto estar em comunhão que estava sentindo muita falta, aconchego da minha comunidade, depois de mais de 20 dias ausente, viajando pela Terra Santa, pela Turquia e pela Grécia. Estou aqui muito feliz de retornar ao convívio dos irmãos. Você que nos visita essa manhã, seja muito bem-vindo, seja acolhido no nome de Jesus. Sinta-se entre os que fazem a família de Deus. Essa é a sua casa, é a casa do Senhor. The show must go on. Numa tradução livre, o show não pode parar. Esse é o título de uma das minhas músicas preferidas, da banda inglesa Pink Floyd, que foi muito famosa nas décadas de 70 e 80. Nessa última semana, uma notícia abalou o mundo cristão: a renúncia ao pontificado do Papa Bento XVI. Numa reunião de rotina com os cardeais no Vaticano, o Papa de 85 anos, a princípio alegou questões ligadas à saúde e ao físico como decisivas para o seu afastamento. À medida que se passaram os dias, todavia,
O que se viu foi o Papa falando sutilmente, através de metáforas, como aliás não poderia deixar de ser, sobre vaidades, hipocrisias, escândalos, divisões internas, carreirismo e lutas pelo poder. No comando do Vaticano, o desconforto é visível. Só quem é muito alienado ou fanático não terá a percepção da gravidade dos fatos. O Papa exerce seu sacerdócio até o dia 28 próximo, quando deixa suas funções e passa a se recolher em um mosteiro de Roma. Os cardeais, por outro lado, já anunciaram o desejo de realizar as eleições o mais rápido possível, de tal forma a eleger o sucessor de Ratzinger na cátedra de Pedro. Eu passei os últimos dias lendo de forma cuidadosa e responsável àqueles que, entendo, têm algo a dizer sobre o assunto, não importando de que lado do muro denominacional estão, e procurei fugir de dar qualquer crédito a sensacionalismos de veículos oportunistas ou a articulações de pensadores de ocasião. Dentre os que eu respeito está o teólogo e professor Leonardo Boff, que trabalhou com Ratzinger na década de 1980 e que foi expulso da Igreja de Roma através de um processo disciplinar no qual o próprio era o responsável, e tudo isso em função de seus escritos e falas a respeito da teologia da libertação. E aqui me foi impossível não lembrar de Blaise Pascal quando afirma: nunca se faz tão perfeitamente o mal quando se faz de boa vontade. Eis aqui alguns trechos da entrevista de Boff ao jornal Folha de São Paulo. Quanto à sucessão, precisamos não de um homem da instituição igreja, mas um representante de Jesus. Quanto aos cardeais que trabalham no Vaticano, foi aí que me dei conta de que ele, o Papa, havia sido contaminado pelo bacilo romano, que faz com que todos os que ali trabalham rapidamente encontrem 1000 razões para serem conservadores. Sobre a situação da Igreja Católica, quem entende a lógica de um sistema autoritário e fechado, que não se abre ao mundo, não cultiva o diálogo e a troca, sabe que se alguém como eu não se alinhar totalmente a tal sistema, será vigiado, controlado e eventualmente punido. Sobre os bastidores do poder, hoje sabe-se pelo Wikileaks que dentro da Cúria Romana se trava uma feroz disputa de poder, especialmente entre o atual secretário de Estado e o ex, cada um com seus aliados. Que a Igreja de Roma está em processo de falência múltipla, com sepsemia espiritual, eu já escrevo e prego há alguns anos, e os que me assistem sabem disso. Aliás, quando falo sobre o tema, incluo também as denominações protestantes e evangélicas, sejam elas de confissão histórica ou pentecostais. A verdade é que a crise é no cristianismo, em suas mais variadas expressões. O problema é muito mais profundo e abrangente e não se restringe ao fato pontual ligado à renúncia do Papa ou aos escândalos que envolvem bispos, apóstolos e outros big shots, figurões do mundo gospel no Brasil e no mundo. É crise de identidade, é crise de ser. A atitude de Ratzinger revela para um bom entendedor, em palavras simples, o seguinte: parem o trem que eu vou descer.
Parem a orquestra, que o show tem que terminar. Não dá mais. Não há mais como dissimular, como esconder, como escamotear. A fé em Jesus, mediada pela igreja, seja ela católica, oriental, ortodoxa, protestante, está em um processo de infecção generalizada no mundo inteiro. Os cristãos são hoje um povo desacreditado dos habitantes de nosso planeta. A igreja é uma instituição gangrenada, infartada, marcada por corrupção, por lutas, por interesses obscuros, por prostituição e impureza de toda sorte, por desfalques financeiros e enriquecimento ilícito, por desvios grosseiros e contumazes do evangelho e da sã doutrina, escândalos que comprometem não só os que a dirigem, mas a própria credibilidade da mensagem. Ora, um sistema assim tão adoecido e corrompido não poderia produzir pessoas sadias, vivendo uma fé comprometida, pertinente, inteligente, solidária, construtiva, piedosa, que se preocupa com o outro, com as dores do planeta, com a interminável angústia de existir do ser humano, com questões sociais, políticas, com a fome, com as diferenças e os diferentes, com o consumismo, além das vãs filosofias de nosso tempo, como o relativismo, o positivismo e o humanismo, para citar algumas. Essa manhã, depois do meu regresso da Terra Santa, quero convidá-lo a voltar novamente a Jerusalém, numa viagem que reponta a 2000 anos atrás, de tal forma a nos encontrarmos com Jesus de Nazaré em sua ida ao templo, inicialmente levantado por Salomão e depois ampliado por Herodes. Eu quero demonstrar a você que o problema que hoje vemos na igreja cristã não é novo. Ao contrário, ele existe desde sempre e é a arquetipia da religião, onde quer que ela se estabeleça como sistema de mediação entre Deus e os homens. Nessa mensagem que eu intitulei "O show deve continuar", vamos analisar o texto de João capítulo 2 e buscar descobrir se ainda é possível encarnar a fé pura e simples do Evangelho de Jesus o Cristo. Mas eu não quero avançar sem convidá-lo a um instante de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, expostos à tua palavra, Senhor, que a tudo discerne e prescruta o mais íntimo do nosso ser, vasculha os ambientes do nosso coração e arrebenta os ferrolhos de ferro das masmorras da nossa alma. Faz essa manhã uma faxina nos cômodos do nosso ser, para que a luz entre não só dentro de nós, mas sobretudo em nossa consciência, para compreendermos com profundidade a largura e dimensão da Tua Palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e nesses dias tem sido negligenciada, relativizada, distorcida, e portanto nós que queremos ser discípulos do Senhor, ardemos no desejo de voltarmos ao Evangelho simples daqueles primeiros dias. Com o perdão dos nossos pecados, dá-nos a Tua paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos há pouco nos revela, a partir do verso de número 12, do capítulo 12 de João, que Jesus havia ido a Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, e ali esteve por alguns dias com os seus discípulos e com alguns irmãos. Ele sabia que era a sua última ida àquela cidade e a última vez que ele contemplaria aquela paisagem maravilhosa.
Quando eu falo sobre isso, me vêm as imagens que guardo comigo quando estava naquele barquinho, numa tarde fria na Galileia, passeando por aquele lago de 24 quilômetros de extensão por 12 de largura, mas que para os judeus que habitam no deserto era tido como um mar. Dali, diz o texto, ele subiu para Jerusalém e fez o mesmo caminho que eu fiz, tendo passado por Jericó, que fica ao pé da serra que nos leva até a cidade santa. Ao chegar, foi recebido pela multidão presente com uma grande festa e com alaridos, mas sabia que em poucos dias seria crucificado justamente pelos mesmos que o ovacionavam. E não raro é assim. Ele adentrou os portões, não como um qualquer, mas como um profeta aguardado, esperado, um homem que realizava toda sorte de milagres, e alguns dias antes, ali ao lado em Betânia, ele havia ressuscitado a Lázaro. Portanto, Jesus chegava com um pedigree que não era comparado a nenhum outro do seu tempo. Ele chegava trazendo atrás de si uma apoteose de fatos e de eventos e de circunstâncias que falavam por si só, e a cidade aguardava a expectativa da sua vinda, a tal ponto que ele, entrando em Jerusalém, dizem: bendito o que vem em nome do Senhor, hossanas ao filho de Davi. Pois bem, depois de ele estar do lado de dentro das muralhas que cercavam a cidade, se dirigiu imediatamente ao templo, e é justamente ali que se desenrola uma cena que para mim é no mínimo inusitada, é no mínimo surpreendente, é talvez assustadora, não sei como você a qualifica. De posse de uma espécie de chicote, após vencer o átrio da esplanada do templo e adentrar no seu interior, ele percebeu que não bastava as inúmeras lojas que havia do lado de fora do templo, realizando todo tipo de comércio que você possa imaginar, mas que agora desenvolveram-se também do lado de dentro espaços para cambistas e vendedores de animais, certamente naquela posição mais privilegiada que os demais, pagando um pesado ágio às autoridades do lugar para que pudessem realizar os seus negócios. Vocês sabem que o judeu não permitia que fosse oferecido do templo nenhum dinheiro estrangeiro, portanto havia o câmbio, e tinha o oficial e o paralelo. A venda era feita sempre com ágio, e sempre ali havia ganho, além de que tudo que tinha que ser sacrificado tinha que ser comprado ali. Animais como cordeiros, como pombas, estavam ali disponíveis para ser vendidos. O cheiro era insuportável, o burburinho era insustentável, e Jesus estava vendo tudo aquilo diante de si, e para ele aquilo foi o limite. João cita na sua fala póstuma, uma vez que o evangelho foi escrito quase 70 anos depois, citando o Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá, em alusão ao ato aparentemente extremado do Senhor, sem detença, sem arrodeios, sem se preocupar com a opinião pública ou com o status quo, o politicamente correto. Jesus literalmente partiu para cima daquela gente, virou mesas, expulsou animais e, em bom português, distribuiu bofetada para todo mundo.
E eu posso imaginar, se fosse hoje, as repercussões daquele ato, que vão para bem além do que está registrado no Evangelho. Em nossos dias, você abriria o UOL e estaria lá uma mensagem grande: Jesus faz algazarra no templo. Jesus, o herege da sociedade contemporânea. Alguém que profanou o lugar santo com violência, que bateu nos ungidos do Senhor que estavam ali presentes. Jesus está emocionalmente desequilibrado. Não tomou o seu Rivotril naquela manhã. Mas a verdade é que as implicações daquele ato estão subjacentes ao texto, sob camadas que envolvem a construção meticulosa da religião de Israel, de uma máquina, um sistema perverso, tão ou mais perverso do que o que nós temos hoje no cristianismo. De fato, mais uma vez, o judaísmo havia se prostituído. Em seu seio estavam presentes, com mais força que a própria Escritura, as tradições dos fariseus, as práticas perversas das escolas rabínicas, a corrupção do sacerdócio, que envolvia todo aquele aparato de sacrifícios e oblações do templo, além das disputas de poder no sinédrio entre escribas, sicários, zelotes, herodianos, fariseus, saduceus, que entre si brigavam por mais dinheiro, mais poder e mais controle. E eu lendo isso fico pensando, mas puxa, como é parecido com hoje. Parece a mesma história reeditada com nomes diferentes. Será que só eu que estou vendo isso? Será que eu estou delirando, meu Senhor? Agora olhe, sem romantismos, sem alienações, sem ufanismos, sem divisões ideológicas em seu coração. Use a sua capacidade de pensar e observe os contornos do que ali estava acontecendo. Passe então a comparar esse monstro que se estabeleceu, essa potestade, com o que temos hoje. E se nós formos honestos, não temos como fugir do fato de que o molde é o mesmo. É o fenômeno sócio-religioso com todos os seus contornos, seguindo a mesma arquetipia esquemática que destrói o coração dos homens. E o que Jesus fez é a única coisa que também nos resta fazer. O show tem que parar. Amém, queridos? Eu olho para a igreja e vejo os estragos que esse suposto evangelho que está sendo pregado tem gerado na vida de milhões de pessoas. Eu atendo gente todos os dias doente da alma, da consciência, gente que está longe de Deus, mas perto da religião, que deseja apenas ser abençoado, enriquecer, ter os seus desejos mais mesquinhos satisfeitos. E o reino de Deus e a igreja de Jesus, que se danem, que se explodam. A oração de hoje é: venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. É gente se arrastando na existência, muitos sobre a analgesia de ansiolíticos e antidepressivos, pois a mente é pós-moderna, mas a alma é pré-histórica. São casamentos falidos, profissionais frustrados, gente amargurada com pai, com mãe, com irmãos, com amigos, gente indiferente ao indigente, ao caído, ao doído, ao diferente. Chega! O show tem que parar. E hoje é o dia da nossa salvação. Hoje diz o Senhor: se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Você quer voltar ao Evangelho? Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer ter vida de verdade? Você quer parar de brincar de igreja? De ser cristão? Você quer levar Deus a sério? Você quer levar a Escritura a sério? Você quer levar o sacrifício de Jesus na cruz a sério? Então eu quero lhe dar 4 dicas para lhe ajudar. Elas estão presentes no texto. Eu só as estou ressignificando para o nosso tempo, para que se apliquem à nossa vida no hoje e no agora. Se você quiser acompanhar. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, não transforme sua experiência de igreja numa experiência de empresa. Veja aí o verso 16 do capítulo 2. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Meus irmãos, Jesus estava diante de uma máquina, e uma máquina muito bem organizada. Em torno do templo havia um comércio que fazia com que a economia local pudesse funcionar melhor. Tudo que ali se pretendia realizar, de alguma forma, tinha implicações econômicas e financeiras. Para manter a opulência daquele lugar, para manter as castas sacerdotais e os turnos levíticos, para manter a estrutura, uma vez que o templo ocupava quase 20% de toda a cidade. Era preciso muito dinheiro, era preciso uma administração eficiente, e havia aqueles que lucravam com aquele negócio, haviam aqueles que se davam bem com aquele empreendimento, haviam aqueles que faziam a sucessão hereditária, pois o pai acabava elegendo o filho para continuar o bom e bem-sucedido negócio da família. E qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. O negócio da religião era intermediar. O negócio da religião era contrabandear. Era se tornar entre o sagrado e o perecível, entre o eterno e o finito, entre o transcendente e o imanente, entre o santo e o pecador. Esse sempre foi o negócio da religião, e por isso, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, porque a mensagem que nos é posta diante disso é: pode entrar, a casa é sua, não há mais barreiras. Pedro diz que nós somos uma nação de sacerdotes, e Lutero bem entendeu isso quando dos seus escritos na Reforma. O mercado da fé sempre esteve presente e continua presente nos nossos dias. Olha, eu fiquei atento a todos os templos que visitei, tanto cristãos quanto pagãos, nas mais de 30 cidades que fui, em sítios arqueológicos, em Corinto, em Tessalônica, em Filipos, em Herápolis, em Laodiceia, em Jerusalém, e todos os templos que encontrei, em Atenas, em Troia, eu vi que sempre ao lado do templo ou da sinagoga haviam lojas comercializando. Porque fé, política e dinheiro sempre caminharam juntos. Não transforme a igreja numa empresa. Mas tristemente nos nossos dias abrem-se igrejas como abrem-se empresas. Gerencia-se igreja como gerencia-se empresa. Igreja é um empreendimento para dar lucro. Pergunte a qualquer pessoa aí fora o que ela pensa da igreja, e você se surpreenderá com o que ela irá falar. E o pior,
o que ela diz, na maioria dos casos, é verdade. Eu fui na Expo Cristã nos 2 últimos anos. E o que vi ali foi um grande comércio. Se vende de tudo. Artistas gospel famosos que vendem seus DVDs estavam lá com lojas enormes. E eu olhei para a loja de um certo artista gospel, como talvez os discípulos olharam para as pedras do templo de Jerusalém. Fiquei impressionado. E ali se vendia a cueca do fulano de tal, último modelo, o short, a bermuda, a camiseta, o boné, a bota. E eu pensei, o que é isso? E centenas de milhares de pessoas comprando, consumindo. E eu conversei com meu irmão Danilo e disse, se Jesus entrasse aqui, meu irmão, não ficaria pedra sobre pedra. Se vende tudo de óleo ungido a castiçal de Israel, de Bíblia comentada por aqueles que não têm competência nem para escrever um texto para criança, a adereços de toda sorte para você incrementar o culto, até luz estroboscópica tinha. Eu até fiquei pensando aqui em fazer um jogo de luz, um negócio assim, talvez um fogo saindo debaixo do púlpito, para ver se dá assim uma catarse. É uma usina de culpas e neuroses para manter a máquina do dízimo. Empresa tem que faturar, mas igreja tem que pregar. Mas as igrejas hoje não, elas estão dispostas a arrancar o último centavo do seu bolso e para isso distorcem a palavra das formas mais bizarras possíveis. Espremem as pessoas, enchem-as de culpa, para que elas deem constrangidas, como se Deus recebesse essa oferta. Para que elas deem como se fosse um investimento em ações do reino de Deus. Dê 10, meu irmão, que você recebe 100. Eu quero vos dizer que nessa igreja, dá a quem quer, quanto quer, quando quer. Isso é uma questão de consciência. Porque a Bíblia nos ensina que Deus ama quem dá com alegria. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu coração. Amém, gente? Mas tudo é feito no nome do sagrado. E ali também era. E quando Jesus viu a casa do Pai transformada num mercado, quando ele viu que o lugar que era reservado à oração, ao cântico, à contemplação, ao êxtase, ao quebrantamento, à confissão, lotado de pomba, lotado de farinha, lotado de ofertas de manjares, lotado de ovelhas, de cambistas fazendo trocas desonestas. Ele disse, the show must go on. O show tem que continuar para eles, mas para mim não. Para mim chega. E fez um azorrague e começou a destruir aquilo tudo. São as lutas departamentais dentro da igreja. É ministério contra ministério. É pastor contra pastor. É diocese contra diocese. É denominação contra denominação. Eis aí o Vaticano. As vísceras estão expostas. E eu que já andei por dentro do intestino da igreja, lhe digo, a visão não é bonita. E é por isso que fiz questão de me afastar de tudo para me dedicar somente à minha comunidade e à pregação do Evangelho. O zelo da tua casa me consumirá, disse Jesus. E eu repito a mesma coisa para você. O zelo da casa do Senhor me consome. Igreja não é empresa.
Não faça dela um instrumento de viabilização do seu ministério. Pastores, não façam da igreja um instrumento de viabilização de seu ministério. Você que me ouve é líder, é pastor, é bispo. Saiba, a igreja não existe para viabilizar o seu ministério. A igreja existe para viabilizar a pacificação dos homens e a sua reconciliação com Deus. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer, não negocie a sua fé como se ela pudesse ser alvo de barganhas. Veja aí o verso 18. Diz o texto: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus sentou a bordoada na moçada, disse: a casa do meu pai não é uma venda, aqui ninguém vai fazer comércio, chega de todo esse excesso, chega da mente de vocês ser cauterizada e os olhos estarem cegos e o coração está pedrado. E aí a moçada disse: mas peraí, quem é você, rapaz? Você chegou aqui outro dia e já quer transtornar o ambiente? O que você quer? Você quer uma loja aqui para você? Você quer um ponto melhor? Que sinais você vai nos mostrar para que você possa realizar essas coisas? Ah, como isso revela algo que está no coração. Porque, em outras palavras, o que eles disseram foi: olha, o nosso sistema está funcionando e ele está bem azeitado, ele está bem organizado, esse negócio está aí há séculos, e dá certo e dá resultado. E todo mundo vem aqui e purga a consciência. E todo mundo vem aqui, paga o sacerdote e vai embora e não sabe nem se o sacrifício foi feito. É um sacrifício de insignificado, tão diferente do que Davi fez, quando foi comprar um campo para oferecer ao Senhor. E o dono disse: rei, é meu prazer te dar esse campo. E ele disse: de forma alguma oferecerei a meu Deus um sacrifício que nada me custe. Assim era aquele sacrifício, as pessoas davam do que sobejavam. Por isso a oferta da viúva foi a maior oferta, porque ela deu do que faltava. Nós damos esmolas a Deus quando damos. Damos do que sobra. Nunca é a primícia. Esse sistema nos serve bem, porque ele nos entorpece, ele nos anestesia, ele nos deixa confortavelmente letárgicos. Há quanta semelhança com o nosso. Veja se nós não estamos anestesiados. Isso não deve acontecer com você não, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus santo e piedoso. Mas isso acontece comigo, porque não raro eu estou vendo que a minha mente está tentando ser manipulada. Não raro eu vejo que o meu primeiro amor está esfriando. Não raro eu ouço as palavras de Jesus à igreja de Éfeso, dizendo: volta, volta para mim, volta para o primeiro amor, volta para as escrituras, volta para o teu quarto. Esquece essa história de um currículo, de uma carreira, de um ministério. Você pensa que eu não sou tentado a ser catapultado aí para as TVs e os programas? Eu sou, meu irmão. Mas aqui nós já vemos a teologia da barganha, que é filha de uma outra chamada teologia moral de causa e efeito. A teologia moral de causa e efeito é aquela que faz um encontro de contas na contabilidade do celeste. Que se você for bom, Deus te faz o bem, e se você for mal, Deus te castiga. E por isso o nome teologia moral de causa e efeito. Mas eu quero lhe dizer que Deus não é moral, Deus é ético. Eu e você somos seres morais, mas Deus é ético. E a ética é a estética do lado de dentro. Aqui já nasce a barganha.
Aqui já está o embrião do que nós temos nos nossos dias. Vem, entre na campanha e bota aqui o seu dinheiro, você vai ser abençoado. O seu marido foi embora, bote aqui o seu dinheiro que ele vai voltar. Você perdeu o seu emprego, bote aqui o seu dinheiro que você vai recuperar. Você está com um carro velho, bote aqui que você vai sair com a Ferrari. E os templos estão lotados de gente atrás do que Deus pode fazer, mas não de quem Deus é. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa manhã ele te pergunta: tu me amas? Tu me amas mesmo na provação? Tu me amas mesmo na falta, na escassez? Tu me amas mesmo quando tu te sentes inseguro? Tu te amas mesmo quando a tua fé parece beirar e rastejar pelo chão? Tu me amas quando a tragédia se abate na tua vida? Tu te amas quando a doença bate na tua porta? Tu me amas? Ou precisa estar tudo bem para você me amar? Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas no que Ele pode fazer por nós do que naquilo que nós podemos fazer por Ele. Sabe por quê? Porque nós negociamos a nossa fé como se ela fosse um instrumento de barganha. O que tu podes fazer? Mostra-nos com que autoridade tu realizas essas coisas. Mostra-nos um milagre para tu poder entrar em nosso meio. Ah, Jesus, eu vou participar dessa igreja desde que aconteça alguma coisa. Afinal de contas, eu sou o cliente, você tem que me agradar. Você tem que me servir, eu tenho que me sentir bem. Não há sacrifício. Não há compromisso. Realize os meus desejos. Deus continua sendo Deus, mesmo quando as coisas não acontecem. Mesmo quando a dor ou a tragédia nos visitam. Por isso eu lhe digo, não negocie. E no verso 19 Jesus fala do milagre: eu destruirei esse templo, em 3 dias o reedificarei. Mas eles eram tão obtusos que pensavam que era o templo de pedra, mas Jesus estava falando do templo de carne. Sabe o que Jesus te diz essa manhã, meu irmão? Eu posso pegar a tua vida que está toda destruída e reedificá-la em 3 dias, basta que tu queiras. E aqui não entenda a simbologia do tempo, mas entenda a metáfora de que o nosso interior não raras vezes está arrasado pelo bacilo da religião, para usar a terminologia de Boff, que comeu o nosso interior e nos transformou em gente da religião. E Jesus está nos dizendo essa manhã: eu posso entrar na sua vida e ressignificar o deserto daquilo que está morto. Eu posso trazer vida onde há sequidão. Eu posso trazer luz onde há trevas. Eu posso dar a sua comida sabor e a sua existência um significado e um propósito. E eu lhe digo, religião nenhuma consegue fazer isso. Por isso, igrejas cheias de pessoas vazias. Não aceite nada que seja estranho ao Evangelho, que não tenha Jesus como a chave hermenêutica de toda a interpretação. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer: não consuma o Evangelho como se ele fosse um produto. Veja aí, verso 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Eles creram, mas não foi na pregação da fé, mas nas ocorrências milagrosas. Por que os templos lotam aí? Porque as pessoas estão atrás de milagres. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus saiu de Tiberíades, atravessou o mar da Galileia e foi para Cafarnaum. No outro dia o povo chegou e disse: cadê ele? E aí disseram: ele passou para o outro lado. É uma viagem de 15 minutos. Eles entraram no barco e atravessaram e chegaram lá. Jesus estava lá e eles disseram: mestre, quando foi que você chegou? A gente nem viu, a gente estava morrendo de saudade de você.
Aí Jesus disse: vocês me procuram não porque ouviram de mim palavras de vida eterna, vocês me procuram por causa do pão. Muitos teólogos afirmam que a sistematização de Mateus em cima da tentação do deserto, quando Jesus é tentado a transformar pedra em pão, se remete a esse acontecimento, porque ele foi tentado ali a transformar-se numa instituição de caridade, ele foi tentado ali a abrir uma ONG, ele foi tentado a assumir ali um papel de Estado, um papel de supridor das necessidades sociais do seu povo. O povo estava sofrendo, é verdade, o povo estava com fome, é verdade, mas a libertação que Jesus trazia não era libertação social, era libertação espiritual. O que você precisa, a sua família precisa, é de libertação espiritual, amém, igreja? Não é social, é consequência. Você precisa de renascer. Você precisa sair das trevas para a luz. Você precisa que a sua consciência se expanda e o Espírito entre dentro de você e faça um novo amanhecer na sua vida. Vocês me procuram porque vocês viram um milagre. O Evangelho não é para ser consumido como se fosse um produto. E aí Jesus começou a fazer milagre e aí a conversa mudou. Daqueles que estavam no templo, cheio de arrogância, cheio de jactância, disputando cada um o seu market share, que já estava bem delimitado, e dizia: quem é você? Quais são as suas credenciais? Você pensa que pode chegar aqui e fazer bagunça e fazer baderna? Mas quando Jesus começou a realizar sinais, aí diz o texto, muitos creram nele. Ah, meu irmão, veja aí as igrejas que fazem esses supostos sinais, libertam esses endemoniados de quinta categoria de igreja, esses demônios caricaturados que só fazem rugir, coisa de gente abobada, esses milagres de quinta categoria que você vê que ali não tem milagre de coisa nenhuma. Porque os milagres mais extraordinários acontecem, sabe onde? Aqui. Dentro da gente. Por isso que toda vez que Jesus curava alguém, ele dizia: não fale isso para ninguém. Mas nos nossos dias passa no horário nobre, no show da fé. Que é no que a igreja se transformou. Mas eu quero lhe dizer essa manhã, no nome de Jesus, o show tem que terminar para que o Evangelho possa ser pregado novamente. Doa a quem doer. É gente atrás de pão, e esse pão aqui está aspiado o tempo todo. O Evangelho se traduz na possibilidade de suprir o indivíduo de coisas, não de alimentá-lo em termos de valores e conteúdos. Nós vivemos nessa era do milagre. Venha para o culto dos milagres, venha para o culto da catarse. Aí o cara bota um bocado de salamaleque para entreter o povo. É gente pulando, é banda tocando, é luz acendendo, é pirotecnia. E Deus está escravizado à agenda da igreja. Hoje é culto de libertação. Venha que Deus vai libertar. Mas se Deus não quiser libertar hoje, não, mas hoje a gente já marcou e ele tem que libertar. Afinal de contas, a gente já marcou. Aí o cara foi na igreja, falou: olha, eu estou com a minha vida financeira arrasada. Aí o cara disse: não, mas hoje é o dia dos casamentos destruídos, hoje não vamos orar por finanças não. Mas eu estou precisando, mano, eu estou devendo até as calças. Não, você vem na quinta, o culto dos endividados é na quinta. Aí o cara voltou na quinta, aí quando foi lá na hora: vem todo mundo aqui que a gente vai orar por você que está endividado. Aí botaram a mão na cabeça dele: agora sai todo mal, vá, desaloja Satanás, desaloja Satanás, desaloja Satanás. Ele começou: Casas Bahia, C&A, Riachuelo, Marisa, desaloja Satanás. Ele devia todo mundo, sai dizendo as lojas. É um Deus preso à pirotecnia evangélica. É um Deus preso à performance. O nosso Deus tem que fazer a gente sentir calafrio, tremor, arrepio. O cara cai no chão, descansa no Espírito. Você pega a Escritura, procura, descansa no Espírito, descansa no Espírito, descansa no Espírito.
Não tem descanso no Espírito. O que é que tem? Tem andar no Espírito. Serve não? Tem andar no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. O Evangelho não é um produto para ser consumido, mas uma experiência para ser encarnado. Amém? E em último lugar, não espere por resultados. Se você não existir na perspectiva da transformação. Veja aí versos 24 e 25. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Você quer resultados na sua vida? Porque hoje nós vivemos em função de resultados. As empresas buscam resultados. Os acionistas buscam resultados. Os governos querem resultados. E na igreja agora entrou essa mentalidade de resultados. Você quer resultados? Afinal de contas, você está vindo na igreja. Você está participando de um ministério. Eventualmente, quem sabe até você sente uma emoção tão grande que você dá R$5 de dízimo. Então você quer um retorno. Você quer resultado. Você está cobrando de Deus. E aí, mano, cadê o resultado? Você quer resultado? Mas como é possível viver essas práticas e imaginar que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida? E o pior é que tem gente que é abençoado nisso. Pelos fluxos desordenados da existência, que trazem aparentes ventos favoráveis. Mas nada tem a ver com a boa vontade de Deus. Do jeito que eles vêm, eles vão. Tem gente que diz, pastor, eu dei um dízimo de tanto e recebi um dinheiro aí enorme. Eu digo, deve ter alguma coisa errada. Porque no Evangelho o caminho é nós vivermos na piedade. No Evangelho diz que o que tinha demais não teve excesso e o que tinha pouco não teve falta. Você que está amealhando com seus milhões, cuidado. Deus não enriquece homens para eles viverem em apartamentos de 600 metros quadrados, com 5 carros na garagem, com dinheiro na poupança, enquanto a casa do Senhor às vezes está caindo aos pedaços, e dentro da comunidade tem gente passando necessidade. Cuidado, porque diz a Escritura, a quem tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu me preocupo quando eu vejo que as pessoas querem resultados. Eu me preocupo quando eu vejo que as pessoas querem colher frutos, mas não querem mudança. Não há resultado sem metanoia, eu quero lhe advertir. Não há mudança profunda e definitiva se não há compromisso, se não há temor, se não há zelo, se não há paixão, se não há fé, se não há sacrifício. E aqui vocês que me ouvem já sabem que metanoia não é mudança de procedimento, é mudança de consciência. Não tente remendar a sua vida, será um desastre. Mas permita que o Espírito Santo mude a sua consciência. E a partir daí, atos de justiça se manifestarão através do caminhar do caminho. E você será como um carvalho plantado pelo Senhor para a sua glória. Por isso, tantos na igreja sofrendo crises das mais diversas, naufragados em suas existências vazias, amargando existir para fora, cegos andando pelo vale da sombra da morte, porque a árvore boa, disse Jesus, dá bons frutos. O homem bom do seu coração tira bons tesouros, mas é impossível que a árvore má dê frutos bons, porque ela não introjetou os conteúdos do Evangelho, porque o vinho novo não chegou, ainda está ali o vinagre da religião fermentando e produzindo dor e amargura. Deus sabe quem você é, meu irmão. Deus sabe quem você é e de que substância você é feito. Não adianta você dissimular, você falsificar, você vestir fantasia, você colocar máscara. O carnaval já acabou e as cinzas já consumiram tudo. Chega! O show tem que parar. Essa é a palavra do Senhor.
E quem tem espírito, ouça o que ele diz à sua igreja. Essa música que eu citei no início dessa mensagem, The show must go on. O show tem que continuar. Nela existe uma frase que afirma: eu não pretendia deixar que eles roubassem a minha alma. Forte, não é? Mas eu lhes afirmo essa manhã, em nome de Jesus, a quem sirvo na minha vida e a quem devotei toda a minha existência como pregador do Evangelho, que é exatamente isso que a religião tem feito nos dias atuais. E isso em nada é diferente do que aconteceu em toda a história. Certo estava Nietzsche quando no século XIX olhou para a instituição e afirmou algo que muitos até hoje não conseguem entender: Deus está morto. Sim, o Deus da religião está morto. E seu túmulo, para minha tristeza, tem sido a grande maioria das igrejas. Eu quero concluir com uma ilustração que muito se parece com o que acontece hoje entre os cristãos. Você já ouviu falar das lagartas processionárias? Pois bem, trata-se de um animal que alimenta-se de flores e folhas de árvores. Elas movem-se em procissões. Daí o nome. Cada uma com a cabeça colada na extremidade da outra. Jean-Henri Fabre, que é um naturalista francês, ao estudar um grupo dessas lagartas, induziu-as a se movimentarem em torno de um círculo. Porque ele pressupunha que depois de algum tempo, as lagartas perceberiam que o caminho era circular. Ou seja, que estava num loop. E ficariam cansadas daquela marcha inútil e partiriam para uma outra direção. Mas não foi esse o caso. Pela força do hábito, esse círculo vivo continuou a se arrastar ao redor do vaso. Vez após vez, dia após dia, mantendo a mesma velocidade e formação. Aí ele pegou uma porção de comida e colocou bem do lado. Mas elas passaram ao largo. Estava diante das lagartas, mas fora do alcance do círculo. Mesmo assim, elas permaneceram em sua rota insana por 7 dias, numa marcha que acabou levando-as à morte. As lagartas processionárias estavam seguindo a sua experiência passada, o instinto, o hábito, a precedência, o costume, o padrão, mas estavam seguindo às cegas e morreram por conta disso. É uma alegoria bem clara, não precisa nem de explicações. Muitos se tornaram lagartas processionárias. Mas eu tenho uma questão aqui hoje: como é que está a sua vida? Em que nível você considera estar a sua espiritualidade? Qual a razão de ser de sua fé em Jesus? Quais as implicações que você carrega no seu chamado? Até onde você tem ido por amor à causa do Evangelho? Ou até onde está disposto a ir? Eu quero lhe fazer uma pergunta, e eu gostaria que você me respondesse em seu coração, da forma mais honesta que você puder. Você acha que o show deve continuar? E talvez você pense assim: pastor, estou convencido de que a igreja precisa de reformas. E eu lhe direi: mas você é a igreja. A minha questão hoje não é com instituição, com denominação, nem com os romanos, nem com os gregos ortodoxos, nem com os armênios, nem com os protestantes, com os calvinistas, arminianos. A minha questão hoje é com você. Porque eu não tenho influência sobre esses grupos. Mas se eu tenho alguma influência, é sobre você. Você acompanha o que eu prego, o que eu escrevo? Você desfruta do meu convívio?
Eu quero lhe dar uma palavra de Deus essa manhã. O show tem que acabar. Na minha vida tem que acabar. E eu muito me alegraria se na sua vida acabasse também. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei se você cansou. Eu não sei se você esfriou. Eu não sei se você se desestimulou. Não sei se você se decepcionou. Eu não sei se a sua fé, ela perdeu o sentido de ser. Eu não sei se a sua espiritualidade se mecanizou. Eu só sei de uma coisa. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você essa manhã ouvindo essa palavra, ainda que seja um resquício, uma voz quase que imperceptível que fala no seu coração, o milagre ainda é possível. Se você assim crê, tenha coragem, levante-se do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você. Mas faça isso logo, em nome de Jesus. Não farei apelos, não farei melodramas. Essa é uma palavra do Espírito de Deus para quem se sentir tocado pelo Espírito de Deus. Se eu te obedecer, e se a tua voz eu ouvir, se você desejar, será nosso prazer teus mandamentos guardar, orar pela sua vida, serei, orar pela sua casa, bendito pelos seus sonhos, por onde eu passar, pelas suas as fraquezas. tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. até o fim. Venha, meu irmão, Deus está falando com você. Enche-me com teu Espírito. Venha essa manhã, Derrama em mim Deus está te chamando para um renovo. Eu vou fazer O show tem que parar. a vontade, andar na O show tem que cessar. direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer a tua vontade, andar na tua direção. Meu Pai, aqui estão os meus irmãos, e eu me junto a eles essa manhã, porque lembrando o salmista, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Venha em nosso socorro, Senhor. Levante o abatido, console o caído. Anime aquele que se sente prostrado, refaça as forças do deprimido, cure o enfermo, liberte o encarcerado, salve o perdido, dá-nos a tua luz no meio das trevas, restaura em nós um coração inabalável e dá-nos um espírito reto, acende em nós o fogo do teu amor, e dá-nos zelo pela tua palavra e paixão pela tua obra. Refaz-nos como vaso nas mãos do oleiro, porque a vida só é possível, como bem disse Cecília Meirelles, se for reinventada. É preciso nascer de novo da água e do Espírito
para que possamos enfrentar os desafios da existência, porque queremos nos tornar aquilo para o qual fomos concebidos, na esperança de que, mesmo gemendo, estamos caminhando no caminho e haveremos de nos encontrar, e que seja o mais breve possível, com o pastor das nossas almas. E naquele dia ele nos olhará nos olhos e nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor e desfrutaremos da vida eterna para sempre com Jesus. Eu os abençoo essa manhã, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Recebam agora a porção de Deus nas suas vidas, no nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém. Saudemo-nos uns aos outros agora na paz do Senhor. Dê um abraço no seu irmão.